Oi, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série Assuntos da Semana, onde nós trataremos a respeito de campo elétrico. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Fique com a vinheta e acompanhe o assunto de hoje. O assunto que trataremos hoje é campo elétrico, dando sequência ao nosso curso de eletricidade, mais precisamente o curso de eletrostática. Não esqueça que ao longo dessa semana resolveremos exercícios dando sequência à nossa série Questão da Semana. Vamos ver o assunto de hoje. Para dar início à sequência teórica de hoje, nós começaremos tratando de dois conceitos que vão ser muito importantes para a compreensão de campo elétrico. Primeiro é a definição do próprio campo elétrico. É a propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, carga-fonte, tal que uma outra carga, chamada de carga de prova, ao ser colocada em um desses pontos, fica sujeita a uma força de atração ou de repulsão exercida pela carga-fonte. Veja que nós utilizamos na definição do campo elétrico uma outra expressão que possivelmente você desconhece. Vamos então defini-la. Carga de prova é uma carga elétrica de valor conhecido utilizada para detectar a existência de um campo elétrico. Ou seja, se você quer fazer análise, se você quer estudar o campo elétrico gerado por uma partícula carregada, é necessário que próximo a esta partícula você tenha uma outra partícula denominada de carga de prova. Esta outra partícula vai ser útil para que você possa analisar o comportamento da carga-fonte quando aproximada à carga de prova. Então a carga de prova é como se fosse um sensor que vai te indicar como a carga-fonte se comporta. Isto é a carga de prova. Para ficar mais claro ainda o que seria esse campo elétrico, nós podemos fazer uma comparação, uma analogia, com um outro campo que é mais presente, que é mais frequente no nosso dia a dia, que seria o campo gravitacional. Veja que quando a gente analisa o campo gerado pela Terra, o campo gravitacional ao seu redor, é necessário que para detectar sua existência, a gente utilize um outro corpo que vai fazer o mesmo papel da carga de prova. Neste caso, por se tratar de um campo gravitacional, nós vamos ter que fazer uso de um corpo com massa. Portanto, veja que em qualquer posição nas proximidades da Terra, um corpo com massa vai sofrer uma força atrativa, denominada de força gravitacional, ou também conhecida como força-peso. Desta forma, nós podemos dizer que a Terra gera uma influência na região ao seu redor, denominada de campo gravitacional. Essa influência não é necessário que haja um outro corpo para que a Terra gere este campo. Porém, para que a gente possa provar a sua existência, é necessário que dentro desta região a gente coloque um corpo com massa para verificar a sua existência. A mesma coisa acontece com um corpo carregado. Sempre que a gente aproxima a um corpo a ser analisado, um outro corpo que a gente conhece o seu valor de carga, a gente percebe um comportamento neste corpo influenciado pela carga-fonte. Este comportamento pode ser uma força de repulsão ou de atração, a depender da carga-fonte e a depender do sinal da carga de prova. Então estes são os conceitos que nós vamos utilizar para entender o que seria o campo elétrico. Efetuando agora a definição em termos de vetores para o campo elétrico, nós verificamos que a definição do campo elétrico determina que ele nada mais é do que a força que está sendo aplicada sobre aquela carga de prova. Portanto, a força é algo que pode ser medido através de um dinamômetro. Ao se ter esse valor e dividir pelo valor da carga de prova, você tem naquele ponto, naquele local onde a carga de prova se encontra, o valor do campo aplicado pela carga-fonte. Por se tratar de uma divisão de um vetor por uma escalar, o resultado disso será um vetor, onde deste vetor nós podemos identificar a sua intensidade, a forma de calculá-lo, a sua direção e o seu sentido. Vejamos então, a intensidade desse campo elétrico é determinada pela intensidade da força elétrica, pelo módulo da carga de prova que você está utilizando. Ou seja, independente de ela ser positiva ou negativa, você vai utilizar apenas o seu valor em módulo. A direção, por se tratar de uma divisão de um vetor por uma escalar, o resultado disso é sempre um vetor, cuja direção é a mesma do vetor dividido. Portanto, a direção vai ser a mesma da força exercida. E o sentido podem ser dois, a depender do sinal da carga de prova. Caso a carga de prova seja positiva,
o sentido do campo elétrico será o mesmo da força elétrica. Caso a carga de prova seja negativa, o sentido do campo elétrico será oposto ao da força elétrica. Portanto, verificando que há uma atração entre a carga-fonte e a carga de prova, caso essa carga de prova seja positiva, nós temos um campo de aproximação. Caso a carga de prova seja negativa, nós teremos um campo de afastamento. Do contrário, verificando uma repulsão entre a carga-fonte e a carga de prova. Caso a carga de prova seja positiva, nós teremos um campo de afastamento. Caso a carga de prova seja negativa, nós teremos um campo de aproximação. Sempre a carga de prova vai ter o seu sinal definindo qual o sentido do campo atuando. Podemos assim terminar a definição do campo elétrico pela unidade que servirá para medi-lo, que nada mais é do que a unidade da força dividido pela unidade da carga, que no sistema internacional serão Newton por Coulomb, representado por N sobre C. Veja então que o campo elétrico não tem uma unidade própria, ele é definido pela razão da unidade da força pela unidade da carga. Para que fique mais claro a respeito das orientações do vetor campo elétrico, vejamos essa imagem. Veja que a carga-fonte ela pode ser positiva ou negativa. E nas suas proximidades, nós podemos utilizar uma carga de prova tanto positiva como negativa. Sempre que a carga de prova for positiva, o campo gerado tem o mesmo sentido da força sofrida. Carga positiva, o campo gerado, mesmo sentido da força sofrida. Já se a carga de prova for negativa, o campo e a força aplicada têm sentidos opostos. Então, o campo terá sentido contrário da força aplicada. Caso a carga de prova seja negativa, o campo terá sentido contrário da força aplicada. Assim, quando a carga de prova é positiva, os vetores força elétrica e campo elétrico têm mesma direção e mesmo sentido. Quando a carga de prova é negativa, os vetores força elétrica e campo elétrico têm mesma direção, porém sentidos opostos. Espero que assim tenha ficado claro a definição do vetor campo elétrico. Vamos agora analisar as diversas situações de campos gerados por partículas eletricamente carregadas. Inicialmente, vamos falar do campo elétrico gerado por uma partícula eletrizada. Entenda por partícula todo o corpo que tem suas dimensões desprezíveis quando comparada com a distância ao ponto que nós queremos analisar. Portanto, se por definição o campo elétrico é dado pela força elétrica aplicada dividido pelo módulo da carga de prova que está sendo utilizada, e sabendo já do assunto anterior, lei de Coulomb, que a força elétrica é calculada pela constante eletrostática, multiplicado pelas duas cargas envolvidas, Qzão e Qzinho, a carga-fonte e a carga de prova, dividido pela distância entre elas, substituindo essa expressão na primeira, nós teremos que o campo elétrico terá o seu módulo definido pelo Qzão, Qzinho, dividido por d ao quadrado, que está no lugar da força elétrica, do módulo da força elétrica, dividido pelo módulo da carga de prova que está sendo utilizada. Fazendo a simplificação da carga de prova no numerador com a carga de prova no denominador, nós teremos que o campo elétrico gerado por uma partícula poderá ser calculado em módulo pela constante eletrostática, multiplicado pelo valor da carga-fonte, dividido pela distância ao quadrado da carga até o ponto onde se quer calcular o valor do campo. Essa, portanto, é a expressão que vai determinar o valor do campo elétrico gerado por uma partícula carregada em qualquer ponto que se encontre nas suas proximidades. Através dessa expressão, nós podemos fazer uma análise de como se comporta o valor do campo elétrico à medida que a gente pega pontos cada vez mais distantes dessa partícula, por meio deste gráfico. Veja que, por se tratar de uma função exponencial, o campo ele vai decrescendo exponencialmente à medida que a distância aumenta. À medida que a distância vai aumentando, o campo vai diminuindo, vai reduzindo proporcionalmente a essa distância ao quadrado. Portanto, uma partícula eletrizada gera campo elétrico na região do espaço que o circunda. Porém, no ponto onde ela foi colocada, o vetor campo, devido à própria partícula, é nulo. Ou seja, se nós tivéssemos campo elétrico no próprio local onde a partícula está colocada, seria também aplicada ali neste ponto uma força elétrica. Isso quer dizer que a própria partícula poderia gerar uma aceleração nela própria, contradizendo o que diz a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Portanto, fica assim definido que no próprio ponto onde a partícula se encontra não há campo elétrico gerado.
somente em regiões próximas de onde a partícula se encontra. E o valor deste campo elétrico é definido pela expressão que nós acabamos de encontrar. Constante eletrostática vezes o módulo do valor da carga-fonte dividido pela distância de onde a carga se encontra até o ponto onde queremos determinar o valor do campo elétrico. Caso seja necessário determinar o valor do campo elétrico gerado por duas ou mais partículas, é importante lembrar que, por se tratar de uma grandeza vetorial, nós queremos assim obter o valor do campo resultante. Portanto, nada mais é do que uma soma entre os vetores campo gerado por cada partícula. Vejamos alguns exemplos. Nós temos aqui uma carga A e uma carga B, gerando campos individuais no ponto P. Devido a esses dois campos, nós teremos como campo resultante esse campo que nós estamos chamando de EP. Temos aqui uma outra situação, onde a carga A agora é negativa, gerando um campo de aproximação, e a carga B, positiva, gerando um campo de afastamento. Devido a esses dois vetores, o campo resultante também será encontrado pela soma vetorial desses campos. E por fim, duas partículas negativas, gerando campos de aproximação, onde a resultante entre esses dois campos gera um campo encontrado pela soma desses vetores. Conclusão: o campo resultante é sempre dado pela soma dos campos gerados por cada partícula que se encontra naquela região. Este simulador vai nos permitir analisar o comportamento de uma carga de prova quando colocado nas proximidades de uma carga-fonte. Veja que esse ponto amarelo está fazendo o papel de carga de prova e a nossa carga-fonte tem carga positiva. Em qualquer local que a gente se aproximar, em que a gente posicionar a carga de prova, nós vamos observar que o campo gerado pela carga-fonte é um campo para fora, que nós chamaremos de campo de afastamento. Quanto mais próximo da carga-fonte, maior é o vetor campo elétrico. Quanto mais longe da carga-fonte, quanto mais distante da carga-fonte, menor é o vetor campo elétrico. Então nós temos um comportamento padrão, onde esta carga positiva gera o que nós chamamos de campo de afastamento. Vejamos agora o comportamento de duas partículas que vão gerar um campo elétrico numa determinada região. Este simulador vai nos ajudar a observar o campo elétrico gerado por duas partículas. Veja que primeiramente nós estamos analisando uma partícula negativa e uma partícula positiva, onde os seus campos são respectivamente a negativa de aproximação e a positiva de afastamento. Quando a gente faz a inversão das cargas dessas partículas, nós percebemos também que há uma inversão no sentido do campo elétrico. Então sempre, cargas positivas geram um campo de afastamento, cargas negativas geram um campo de aproximação. Veja que quando nós temos duas cargas positivas, as duas gerarão um campo de afastamento. Dessa forma, nós vamos ter que nessa região central, exatamente no ponto equidistante às duas partículas, o campo será nulo. Não há cruzamento do que nós chamamos de linhas de campo ou linhas de força em regiões que esses campos tendem a se encontrar. Então, há um encurvamento das linhas de campo para que não haja esse cruzamento, tanto para partículas positivas como para partículas negativas. Vejamos agora o que ocorre quando nós temos duas placas gerando campos uniformes. Veja que quando a gente tem uma placa positiva e uma placa negativa, na região entre essas duas placas, nós temos uma região cuja densidade superficial se mantém constante, mostrando que assim o campo elétrico será uniforme. Para que a gente possa ter uma noção do que é densidade superficial, voltemos agora para analisar as partículas individualmente. Veja que em regiões muito próximas da carga-fonte, nós temos uma maior concentração das linhas de força, enquanto que em regiões mais distantes, as linhas de força são mais distantes. Esta densidade de concentração de linha de força, ela representa o quanto de campo elétrico nós temos. Quanto mais afastadas as linhas de força, menor é o valor do campo elétrico. Quanto mais concentradas as linhas de força, maior o valor do campo elétrico. Mostrando assim que em placas carregadas, como a distância entre uma linha de força e outra é uniforme, isso garante que o campo elétrico seja constante. Vamos agora falar a respeito de um assunto que também é muito importante em termos de campo elétrico. É o assunto densidade superficial de cargas. Veja que no processo de eletrização de um condutor, ocorre uma movimentação de portadores de carga elétrica, e isso se o corpo for condutor, até que o corpo atinja o chamado equilíbrio eletrostático, onde assim as partículas param de se acomodar, param de se distribuir sobre o corpo, elas já ficam devidamente acomodadas. Situação em que todos os portadores responsáveis pela eletrização
acomodam-se na superfície externa do condutor, gerando assim o que nós vamos chamar de densidade superficial. Essa densidade superficial média é definida pela carga que o condutor possui, dividido pela sua área da superfície externa. Isso vai nos fornecer o que nós vamos chamar de densidade superficial média. É muito importante observar que os corpos têm como propriedade o fato de a densidade superficial de cargas em um condutor eletrizado é maior em regiões em que ele possui menor raio de curvatura, ou seja, regiões de maior curvatura, em que ele é mais fechado, em que ele é mais curvo. Tem módulo ainda maior em regiões pontiagudas, onde a curvatura é muito mais intensa, o que lhes confere um comportamento conhecido como poder das pontas. Uma aplicação muito importante, onde nós conseguimos verificar o poder das pontas, ocorre nos para-raios. Não sei se você já observou, mas os para-raios normalmente são formados por 3 pontas, em que essas pontas têm como função justamente atrair a descarga elétrica proporcionada pelos raios. E essa atração ocorre justamente pelo fato de as pontas, regiões pontiagudas, terem uma capacidade, uma propriedade de atrair com maior intensidade as cargas elétricas, livrando assim regiões próximas aonde se encontra o para-raio de uma possível descarga elétrica gerada pelo raio. Vamos agora falar a respeito do campo elétrico gerado por um condutor eletrizado, não mais uma partícula, mas um corpo que possui uma dimensão considerável. Vamos lá então. Veja que todo condutor, quando eletrizado, ele possui as suas partículas eletrizadoras distribuídas. Essa distribuição atende à definição de densidade superficial. Em regiões cuja curvatura é maior, nós temos uma maior concentração de cargas. Em região cuja curvatura é menor, nós temos uma menor concentração de cargas. Portanto, no interior, é importante perceber que nós não teremos um campo elétrico. Dentro de um corpo condutor, não existe campo elétrico. Já na superfície, exatamente onde nós temos ali o limite do interior para o exterior, nós temos a metade do campo elétrico de regiões muito próximas, praticamente em cima do corpo, enquanto que a partir daí nós teremos o campo definido pela constante eletrostática, multiplicado pela carga-fonte, dividido pela distância do centro do corpo até o ponto onde a gente quer determiná-lo. A gente pode destacar de condutores eletrizados o caso especial de um corpo esférico. Veja que num corpo esférico nós vamos levar em consideração como referencial o seu centro, onde do centro até o raio dele o campo elétrico será nulo. Exatamente na região do raio nós teremos o campo na superfície a metade do que seria o campo caso a carga tivesse um pouquinho antes do raio, então a metade do K, Qzão sobre R ao quadrado, e a partir daí esse campo sobe para K, Qzão sobre R ao quadrado e vai decrescendo à medida que a distância vai aumentando. Então, digamos, se a gente quer analisar um ponto neste local, o campo elétrico gerado neste ponto, nós podemos dizer que a distância desse ponto se encontra a R, o raio da esfera, somado à distância da superfície até este campo, que nós vamos chamar de x. Desta forma, o campo nessa região seria calculado pela constante eletrostática, multiplicado pela carga do corpo, da carga-fonte, dividido por R mais x. R, o raio da esfera, x, a distância da superfície até o local onde ela se encontra. Podemos ainda analisar o campo elétrico uniforme. Ele ocorre quando nós temos corpos muito extensos, onde esses corpos têm um formato de superfícies planas e que nas regiões centrais dessas superfícies o campo elétrico ele vai ter densidade superficial constante. Portanto, nós podemos definir o campo uniforme como sendo de intensidade, densidade superficial dividida por 2ε. Esse epsilon é a permissividade elétrica do meio em que nós estamos analisando. Esta permissividade nada mais é do que a condição que o meio proporciona para partículas elétricas se interagirem. Tem meios mais permissíveis, tem meios menos permissíveis. Portanto, o campo elétrico seria a densidade superficial dividida pelo dobro desse epsilon, que depende do meio que nós temos. A direção do campo uniforme vai ser sempre perpendicular à superfície analisada e o sentido vai ser de afastamento, se a carga de prova for positiva, de aproximação, se a carga for negativa.
Quando colocamos duas superfícies eletrizadas próximas uma à outra, para que a gente gere um campo uniforme, é necessário que essas placas tenham cargas de sinais contrários, gerando assim, nas regiões externas, campos elétricos uniformes, porém de sentidos contrários, portanto, um anula o outro, tanto na região próxima da placa positiva, como na região próxima da placa negativa, fazendo com que nessas regiões os campos sejam nulos. E na região central, nós teríamos o campo como sendo a soma dos campos gerados por uma das placas e o campo gerado pela outra. O campo resultante, então, vai ser o dobro do campo gerado por cada placa. Vejamos isso. Nós temos aqui a placa A, cujo campo é igual à placa B, se a gente tiver as mesmas densidades superficiais, onde esses campos são supostamente o módulo da densidade superficial dividido pelo dobro da sua permissividade elétrica do meio. Externamente, como eu já disse, o campo é nulo, e internamente nós teremos o campo de mesmo sentido gerado pelas duas placas, sendo a soma desses dois campos. Dessa forma, nós teremos o dobro de sigma sobre 2ε, ou seja, apenas o módulo da densidade superficial dividido pela permissividade elétrica. Assim, nós concluímos toda a teoria de campo elétrico tratada a nível de ensino médio. Se você curtiu o assunto de hoje, não esqueça de escrever nos comentários. O Assim é Fácil. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Não deixe de conhecer o nosso aplicativo que está disponível na Play Store para sistemas Android. Nos acompanhe nas redes sociais. Críticas, dúvidas, sugestões, deixe nos comentários que, assim que possível, nós iremos atendê-las e acompanhe a resolução dos exercícios nos próximos vídeos. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.